Salve rapaziada, como é que vocês estão? Só na paz? Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês. Mano, hoje é um dia muito feliz pra mim, cara, porque hoje eu consegui ler meu terceiro livro. Eu li 3 livros em um ano, cara, e pra mim eu fico muito feliz com isso, tá ligado? Isso pra mim é uma grande conquista. E eu queria contar um pouco aqui da história de como eu comecei a ler o livro, cara, pois eu tenho 27 anos e nunca tinha pegado nenhum livro por vontade própria, assim, pra ler, tá ligado? Foi o seguinte, tem 3 anos que eu perdi minha mãe, cara. Depois que eu perdi minha mãe, eu parti por uma experiência muito sombria, eu posso dizer assim, tá ligado? Eu fiquei bastante tempo sem sentido nenhum na vida, tá ligado? E eu sempre fui muito ligado ao rap, cara, desde criança, tá ligado? Eu sempre escutei muito rap, foi muito íntegro na minha vida, tá ligado? Eu sempre fez parte. E depois que eu perdi minha mãe, tá ligado? Eu sempre escutei rap, tá ligado? Só que depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a escutar músicas, tá ligado? Que iam me ajudar a passar por aquele momento, tá ligado? Então eu escutei muito Djonga, eu escutei muito BK, tá ligado? Eu escutei muito Dexter, mano, eu escutei muito Major RD, tá ligado? Eu escutei muito Terceira Coronel, tá ligado? Escutei muitos caras, mano, que de rap e prestei bastante atenção, né, na letra de muita música de rap. E esses caras conseguiram salvar minha vida, tá ligado? De verdade. O hip hop salvou minha vida, mano. E como eu comecei a ler, tá ligado? Eu já tinha o costume de escutar as músicas. Eu comecei a prestar atenção no que os caras falam. E sempre tem essa parada, né, mano? De aprendizado, de correr atrás, de dar um nosso melhor, tá ligado? De autoconfiança, tá ligado? Da gente vencer as batalhas mesmo, dar o melhor de si, tá ligado? E com isso, mano, outra parada também que eu fiquei ligado ali na música foi o anime, tá ligado? Eu me apeguei muito a Naruto, mano. Vi Naruto todo, acabei Naruto, comecei a ver Boruto, tá ligado? Vi One Piece tudo, comecei a ver Bleach. E o anime foi uma das coisas que me ajudou também, tá ligado? E depois que eu vi Naruto tudo e comecei a ver Boruto, eu acabei todos os episódios de Boruto, mano. Eu fiquei sem o que ler, tá ligado? Não, sem o que ver. Aí eu comecei a ler o mangá do Boruto, tá ligado? Através do meu telefone. Comecei a comprar o mangá. Até o mangá acabar, tá ligado? Aqui na casa da minha esposa, cara, sempre teve uma estante, uma prateleira lotada de livro, tá ligado? Até esse momento ali da minha vida, eu nunca tive muito interesse, assim, de pegar algum livro ali pra ler. Nunca tive curiosidade nem nada. Passei por esse momento de perder minha mãe. Fiquei no fundo do poço, literalmente, tá ligado? Espiritualmente, fisicamente, toda forma que eu posso imaginar, tá ligado? Que eu não sei explicar de verdade. E depois que eu comecei a ver o mangá, teve uma vez que depois que eu acabei de ler o mangá, eu passei na frente dessa estante uma vez, a estante que eu não via nem nada, tá ligado? Uma vez eu olhei um livro, que é um livro pequeno, é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, ele é um livro super pequeno. E um dia, depois de ter lido o mangá, eu peguei esse livro ali. Depois eu li esse. Depois eu li esse. Depois eu li esse. E fiquei muito tempo sem ler de novo, tá ligado? Depois de ter ficado bastante tempo sem ler, escutando música e passando por todo esse momento, tá ligado? Teve uma virada de chave na minha cabeça que eu precisava me expressar, tá ligado? E esse é o maior motivo de eu ter voltado a cantar, voltar a mexer com música. Eu mexia com música em 2013, 2014, 2015 ali, tá ligado? Já fiz show antes de gravar qualquer música, tá ligado? Eu cantava, fazia minhas letras, só que eu nunca tinha gravado. Gravei uma letra, uns amigos meus morreu e tal, parei de cantar, passei por toda essa trajetória. Depois que eu perdi minha mãe e tudo mais, cara, eu sentia uma parada que eu não sabia expressar não, tá ligado? E ficava escutando as músicas. Uma vez eu vi o podcast do Rio Terrâneo, velho. Eu vi o podcast dele no Podpah, parei pra escutar, porque ele é um camarada novo que tava aparecendo ali. E eu comecei a acompanhar a trajetória dele, vi o podcast dele e ele falou um trecho ali que foi uma viradinha de chave na minha cabeça. Da pessoa, tipo assim, que tem a condição, mano, que consegue, tá ligado? Tentar comprar um PC, tá ligado? Pra às vezes tentar fazer um beat ou fazer algo do tipo e tudo mais. E naquele momento ali eu não tinha muito sentido da vida, eu criei um próprio sentido. Eu falei, pô, vou voltar a cantar música, tá ligado? Eu vou comprar um PC, porque hoje eu trabalho, tá ligado? Eu trabalho em metalúrgica, trabalho no terceiro turno, então por eu trabalho em metalúrgica e trabalho no terceiro turno, eu ganho até uma mixaria boa, tá ligado? Consigo ganhar 2.800, 3.000 por mês por causa do horário e do que eu trabalho, que é metalúrgica. E eu pensei, pô, vou comprar um PC, mano. Comprei o PC, comecei a estudar no PC, tá ligado? Comecei me reconhecer como artista de novo, tá ligado? Hoje eu sou MC, tenho minha música lançada aí, rapaziada, quiser, por favor, depois do vídeo,
corre lá, dá uma atenção aí no vir na música nova aí, entendeu? Chama Batendo Mais Uma Meta, que faz muito parte dessa parte da minha vida que eu tô passando também. E comprei o PC, comecei a estudar e tudo mais, através dos estudos, que eu comecei a criar esse sentido, comecei a ter vontade, comecei a escrever minhas letras pampa, tá ligado? Uma letra que eu tava me expressando real, eu comecei a sair esse peso, mano, e comecei a ter um sentido, tá ligado? Chorei pra caralho, escutando o Ícaros do BK, tá ligado? O álbum novo do Freud, o Queridinho de Deus, chorei pra caralho escutando, tá ligado? Mano, aí eu comecei a sentir uma parada nova de novo, comecei a estudar e tudo mais, caí no grupo do Marechal, mano, Independente de Música, que é um grupo, mano, que salvou minha vida em relação a muita coisa e principalmente em relação ao livro, tá ligado? Os papos do Marecha, que o Marecha sempre fala, pra gente estudar, mano, pra gente correr atrás e tudo mais. Caí no grupo do Marecha, paguei lá, não lembro a quantia, mas era mixaria, cento e pouquinho, cara, pelo conteúdo que ele passa, cara. Mano, foi, tipo assim, o maior investimento que eu fiz na minha vida até agora, cara, de verdade. E no grupo ali comecei trocar umas ideias com o Marecha no grupo, com a rapaziada toda, tá lá todo mundo com a mesma ideia. Eu comecei a criar um sentido na minha vida no momento que eu só sentia merda, tá ligado? Eu fazia minhas coisas no dia a dia. Eu não sei se aquilo é depressão, tá ligado? Porque eu não tenho nenhum laudo, não corri atrás de psicólogo nem nada. Mas é um momento que eu não sentia vontade de fazer nada, tá ligado? Só sobrevivia. E eu consegui criar um conceito através de muito estudo, é lógico, e também do vídeo, um pequeno trecho lá do vídeo do Rio Terrane lá que fala sobre o PC e tal. Comecei a estudar, fui pro grupo, paguei lá a mensalidade anual, cara, que eu paguei ainda. Era mixaria mesmo, fiquei um ano lá, bati papo com os caras na live, bati papo com o Marecha, com todo mundo. E nesse grupo tinha um link lá do grupo, do livro que chama O Caminho do Artista. Eu acho que é da Júlia ou Juliana, eu não vou lembrar o nome certinho agora, só que chama O Caminho do Artista. Depois eu comecei a ler esse livro, é um livro muito top, tá ligado? Eu não acabei, vai ser o meu próximo livro que eu vou ler depois desse. Eu comecei a ler o livro pelo telefone, como eu já tinha lido o mangá, então para mim foi fácil. Comecei a ler o livro pelo telefone, não acabei, porque o livro é um livro muito desafiador, tá ligado? Então eu parei de ler o livro na metade, larguei isso pra lá, tá ligado? E continuei estudando, e tô no grupo, batendo papo com a galera. Teve uma vez eu fui na Feira da Alterosa aqui, eu moro em Betim, tem a Feira da Alterosa ali que rola no domingo, e lá tem uma rapaziada que joga uma porrada de livro no chão e vende os livros lá a 5, 10 reais. Achei um livro que chama Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eu acho que o nome dele é Augusto Corey, não sei se é assim que pronuncia, tá ligado? Comprei esse livro, acho que foi 5 ou 10 reais que eu comprei. Comprei esse livro, comecei a ler, foi o primeiro livro físico que eu li, tá ligado? Mano, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Eu já tinha lido a metade do Caminho do Artista pelo telefone, lido o mangá e lido esses livros pequenos. Li esse primeiro livro, que chama Nunca Desista dos Seus Sonhos. Foi um livro assim que abriu minha cabeça mais ainda e eu tive realmente o interesse de ler outro livro. O segundo livro que eu li foi esse aqui, ó. Qual é a tua obra? Do Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Esse foi o segundo livro físico que eu li e esse aqui está sendo o terceiro. O próximo que eu vou ler é O Caminho do Artista, e logo após eu vou ler um que chama Fernão Capelo Gaivota, que eu já tenho ele aqui, já comprei ele já tá aqui. Vou até mostrar pra vocês rapidão, vou ver se eu acho. Rapaziada, o livro é esse aqui, ó. Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach. Mano, esse livro aqui, ó, quem me indicou foi um rapaz aleatório, que tava na resenha lá em Contagem, na casa de um colega meu, e na época eu tinha pouco tempo que eu tinha perdido minha mãe, tava meio que desabafando com um rapaz lá, um coroa esperto, gente boa pra caralho, meio nerdão, tá ligado? No coroão, tomando uma, trocando ideia e tal. Eu cheguei perto dele, comecei a trocar ideia, ele gostou das minhas ideias e falou comigo exatamente isso. Ele falou assim, ó, você precisa ler o livro que chama Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, esse livro aqui, ó. No dia, eu falei assim, qual é o seu nome? Aí ele falou assim, Mauro, o nome dele, tá ligado? Aí ele falou, meu nome é Mauro. Eu falei, anotei o nome dele, tá ligado? O Mauro, e o nome do livro, mano. Aí falei assim, um dia, aí ele falou comigo assim, um dia você vai me procurar e vai falar que esse livro mudou sua vida. E eu só vou ler esse livro depois que eu ler O Caminho do Artista, tá ligado? Porque O Caminho do Artista tem umas paradas que eu sei que eu preciso fazer pra depois chegar aqui. Eu acredito, tá ligado? Sentido que eu mesmo tô criando. Então é o seguinte, rapaziada, essa tá sendo minha experiência, tá ligado? Com o livro. Mano, eu indico todo mundo, cara. Mesmo que você não tenha o costume de ler, mano, pelo menos compra um livro, mano, pra ajudar o camarada da feira lá, tá ligado? O livro é 5, 10 reais, tá ligado? Se você conversar com o camarada, às vezes você compra 3 livros por 20 reais, tá ligado? É livro bom, mano, tem muito livro bom, tá ligado?
E primeira coisa, dá essa moral pra galera lá, mano. Dá essa moral pra mim aí, ó, compartilha aí, comenta, curte aí o vídeo aí pra nós aí fortalecer. Eu quero fazer mais vídeo dessa forma. São livros que estão me ajudando na minha vida, né, cara, nessa experiência que eu tô tendo. São livros que tá salvando eu todo dia. Agradeço ao Marecha, a toda a comunidade do Independente de Música, mano. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês, tá ligado? A galera aí, o Giovanni, Salvão, Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês, demorou? Vocês aí, mano, pega o costume de comprar livro, espalhe aí pela sua casa. Eu creio, acredito que um dia você vai ter curiosidade de abrir um livro desses aí e querer consumir o conteúdo. Deus abençoe o meu caminho de vocês. É nóis. Fé em Deus e nas crianças.